Fala pessoal, tudo certo? Marcelo Beduschi aqui da Sorella Seguros, e no vídeo de hoje vamos falar sobre seguro empresarial, né? As principais coberturas que são comercializadas, tanto cobertura básica quanto adicional, né? E na segunda parte do vídeo a gente vai falar de valores, né? Quanto que você, empresário, paga de prêmio em relação ao capital segurado contratado, tá? Antes de tudo, vamos passar aqui pelas principais coberturas do ramo empresarial, né? Eu falei no outro vídeo do seguro de vida que, independentemente do seguro que você contrata, você sempre precisa contratar uma cobertura básica, né? Todo seguro, toda apólice de seguro, ela é composta pela cobertura básica e, se for o caso, se você quiser, para ter um produto, uma apólice mais completa, aí você tem as coberturas adicionais que você contrata, né? No empresarial, a cobertura básica sempre vai ser incêndio, queda de raio e explosão, né? Então, quando você faz um seguro para sua empresa, para o seu estabelecimento comercial, as coberturas, as garantias básicas que você terá são de proteção contra incêndio, a queda de raio e explosão. Além dessas coberturas básicas, tem seguradoras que elas ampliam um pouco esse leque de proteção na cobertura básica. Então, além de ter incêndio, queda de raio e explosão, algumas seguradoras incluem, por exemplo, queda de aeronave, né? Então, se um avião acontecer de cair em cima do seu estabelecimento comercial, desde que você tenha a cobertura básica com queda de aeronave, você estará coberto. Agora a gente passa para as coberturas adicionais, tá? As coberturas adicionais, obviamente, você precisa pagar um prêmio adicional para ter direito a essa garantia. Quais que são as principais coberturas adicionais que a gente comercializa aqui? Então, a gente tem danos elétricos, né? Lembrando, pessoal, que aquela cobertura básica de queda de raio não se confunde com dano elétrico. A queda de raio, a cobertura básica, melhor dizendo, ela diz respeito à estrutura da empresa, a estrutura do estabelecimento. Se ocorrer um incêndio na estrutura ou cair um raio na estrutura da sua empresa. Agora, dano elétrico, um curto-circuito, por exemplo, aí você precisa da cobertura adicional de danos elétricos, senão não vai ter cobertura, tá? Além disso, temos quebra de vidros, né? Roubo de bens, seguro para equipamentos, né? Imagina que você tem uma indústria e tem vários equipamentos instalados, né, de fabricação e montagem. Se ocorrer algum acidente ou uma explosão e esses bens vierem a ser perdidos, você precisa dessa cobertura adicional de equipamentos para que tenha direito à indenização da cobertura. Beleza? Além disso, vendaval, né? Muito comum em certas épocas do ano aí, um furacão, um vendaval que prejudica e arranca o telhado de uma empresa, por exemplo. Para você ter uma cobertura dessa, é necessário contratar a cobertura adicional de vendaval, beleza? A cobertura básica, lembrando, ela não engloba qualquer tipo de risco, né? Não é porque você contratou só uma cobertura básica que a sua empresa está completamente protegida de qualquer evento catastrófico que venha acontecer. Dependendo do caso, é preciso que você contrate especificamente uma cobertura, né? E é isso que a gente está passando aqui agora, cobertura por cobertura, dentre as principais, né? Então, equipamentos, vendaval, despesas com aluguel, né? Isso aqui é uma cobertura muito interessante, porque vamos supor que você, empresário, você alugue, né, uma sala comercial, né, um estabelecimento comercial. Você não é o proprietário, você é o locatário, por exemplo. E se acontecer algum incêndio no estabelecimento, né, e você não conseguir mais utilizar, como é que ficam os aluguéis que você deve ao locador? Existe cobertura específica para isso, despesas de aluguel, e o contrário também é verdadeiro. Se você, por exemplo, aluga para alguém, né, ou seja, você passa a ser o empresário locador e venha ocorrer uma explosão, algum incêndio que torne o imóvel inabitável, você não é prejudicado com a falta de pagamento dos aluguéis por conta dessa cobertura de despesas com aluguel. Então, a cobertura básica de despesas com aluguel, ela serve tanto se você for locador de um imóvel quanto locatário. Além disso, temos RC Operações, Responsabilidade Civil Operações, né? O que ele garante? Ele garante basicamente danos causados a terceiros ocorridos dentro do local segurado, como algum acidente, vamos imaginar que desaba alguma estrutura em cima de algum funcionário ou terceiro. É para isso que existe esse tipo de cobertura, né? Responsabilidade civil, ou seja, o que é a responsabilidade civil, né? Quando uma pessoa
pessoa física ou jurídica, é condenada por decisão judicial, né? Então alguém entra com processo contra você, contra a sua empresa, por exemplo, e até o limite do capital contratado, por exemplo, R$100 mil, se você for condenado judicialmente, a seguradora te reembolsa desse valor, ok? Outra cobertura adicional, despesas fixas ou lucros cessantes. Isso aqui é uma cobertura extremamente sensacional, né, pessoal? Porque vamos imaginar, por exemplo, que ocorreu um incêndio na sua empresa e, ok, é natural que as atividades nesse estabelecimento fiquem suspensas, né? Fiquem interditadas por um período indeterminado. Não se sabe ao certo quanto tempo vai levar até remontar toda a estrutura, né? Conter o incêndio, avaliar os prejuízos, né? Então, durante todo esse tempo, desde o fato gerador, desde o sinistro, um incêndio, uma explosão, por exemplo, até a recomposição das atividades do segurado, as atividades da empresa, como é que ficam as suas obrigações, né? Como é que ficam os contratos e os prazos que a sua empresa tinha que cumprir de entrega, por exemplo, né? Como é que ficam as mercadorias que estavam no local. Então essa cobertura de despesas fixas e lucro cessante serve justamente para isso, porque enquanto a sua atividade está paralisada, você não perde dinheiro, vamos dizer assim, né? Você não perde pelo menos tanto quanto estaria tomando de prejuízo caso você não tivesse um seguro. Então, apesar da sua atividade, da sua empresa estar parada, você recebe uma indenização mensal durante um período pré-determinado. Existe o período indenitário, ou seja, é o prazo durante o qual a seguradora vai te pagar mensalmente um capital segurado, né? E aí existe toda uma fórmula, né? Um cálculo de despesas fixas. A seguradora vai precisar analisar o balanço da empresa, né? Ver o quanto que é a despesa fixa, ver o lucro bruto, né? Então ela faz uma junção, ela faz uma análise conjunta desses dados e quantifica, né? Quanto que seria devido de despesa fixa da sua empresa caso a sua atividade fique paralisada, tá? Então essa é uma das coberturas mais importantes que tem, pessoal, porque imagina, né? Do que adianta ter uma cobertura básica de incêndio e a sua empresa vai ficar parada durante 6 meses, por exemplo, né? Então o que acontece durante esse período? Como é que ficam as suas obrigações, né? Como é que fica a receita da empresa? Se você não consegue produzir, como é que você faz para angariar, para ter receita, né? Por conta disso, essa cobertura adicional de despesa fixa / lucros cessantes é essencial, tá? Realmente ela é fundamental. E por fim, temos a cobertura adicional de vazamentos ou ruptura de tubulações, né? Então, como o nome próprio diz, né, é intuitivo, se ocorrer algum vazamento na sua empresa, você consegue uma indenização em um capital segurado. Beleza? Pessoal, essas são as principais coberturas adicionais do empresarial, tá? Agora eu quero escorrer brevemente sobre a assistência 24 horas, né? Além das coberturas que você contrata, você ainda tem direito a uma rede credenciada de serviços, né? De prestadores de serviços que auxiliam você e a sua empresa em momentos de emergência, tá bom? Esse atendimento, como o próprio nome diz, ele é 24 horas, funciona de segunda a sexta, sábado, domingo e feriados, tá? Então, independentemente do momento em que você necessitar, se ocorrer alguma emergência decorrente de um sinistro, né? Você pode acionar, liga para a seguradora e aciona um prestador de serviço mais perto, né? Que atenda a sua necessidade. Principais serviços de assistência 24 horas, né? Temos chaveiro, cobertura provisória de telhado, limpeza do estabelecimento empresarial, manutenção geral, né, como mão de obra elétrica e hidráulica. E por fim temos também o serviço de vigilante, né? Então vamos imaginar que aconteceu, né, de algum sinistro e a empresa não tem mais uma estrutura de segurança. Você consegue contratar um vigilante ali para permanecer no local por um prazo determinado, tá? Até que a situação se recomponha. Pessoal, sobre as coberturas do empresarial, essas eram as principais. Beleza? Agora a gente vai falar de capital segurado e quanto que você vai pagar para contratar um seguro empresarial. Para a gente ver isso na prática, o que eu fiz? Eu peguei 30 pólices empresariais aqui da nossa corretora e tirei uma média, quanto que o segurado paga de prêmio em relação ao capital segurado contratado, ok? Tirando essa média simples, eu cheguei a um valor de 0,09%, tá? Então vamos imaginar que você quer uma cobertura de R$1 milhão, né? Uma garantia na cobertura básica de R$1 milhão. Levando em consideração essa média de 0,09, você pagaria R$900 ao ano, tá? Para ter uma cobertura de R$1 milhão para sua empresa. Mas isso não é o suficiente, né? A gente tem que adentrar e ver na prática como é que funciona isso
Vamos ver algumas apólices comigo aqui dos nossos clientes. Claro, sem mostrar nome, né, e dados sensíveis por questões legais e de LGPD. Mas as coberturas a gente pode mostrar, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, pessoal, abri uma apólice de uma indústria, né, uma cliente nossa. E temos aqui a descrição das coberturas, né? Compreensível empresarial, a cobertura básica, beleza? Que inclui incêndio, queda de raio e explosão. Esse nosso cliente optou por um limite máximo de garantia de R$ 7.750.000, pagou de prêmio líquido 7.500 de prêmio anual, né? E com relação à cobertura de lucros cessantes, contratou R$ 250.000 e pagou R$ 163,39, né? Lembrando que são valores anuais. Então, pessoal, esse cliente nosso, ele pagou um total de R$ 8.337,35 para essa apólice empresarial, né? Vamos ver outro cliente. Aqui a gente tem outro cliente que se enquadra no ramo de bar, lanchonete, né? Lembrando, pessoal, que toda atividade empresarial tem o seu ramo específico, né? Então é natural que o valor do prêmio varie, né? De acordo com cada atividade exercida e o local do estabelecimento empresarial. Né? Se a sua empresa está sediada em um local de risco, vamos dizer assim, com risco de desmoronamento, por exemplo, ou de inundações, né? É natural que o valor do capital segurado, o valor do prêmio, seja mais caro. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui que esse cliente contratou, né? Cobertura básica aqui, né? Ele não fala cobertura básica, mas se tem incêndio, raio, explosão, você deve presumir, né, agora que eu te falei, que se trata de uma cobertura básica, beleza? Então, cobertura básica de incêndio, inclusive decorrente de tumultos, greve, lockout, raio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronaves, né? Tem 1 milhão de coberturas aqui dentro da cobertura básica. Limite máximo de indenização, 1.500.000, foi o que o nosso cliente resolveu contratar. E pagou de prêmio líquido R$ 572,07, né? Aqui é importante uma observação, pessoal, tem franquia, né? Franquia ou participação obrigatória do segurado em caso de sinistro. Como é que funciona? Conforme descrito aqui, ó, o segurado ele participa em 10% dos prejuízos com mínimo de R$ 1.500. Então, supondo que que ocorreu um incêndio, né, um evento coberto e teve um prejuízo de R$ 300.000, 10% disso, R$ 30.000, vai ser custeado, vai ser suportado pelo segurado, pela empresa, e o restante a seguradora indeniza. Beleza? Então sempre é bom você se atentar para essas questões, né, de franquia e de participação obrigatória. É bem normal ter essa disposição, tá? E lembra que eu falei que a cobertura básica, que ela tem variações, pode ter incêndio, raio e explosão e mais algumas coisas. Então, esse cliente aqui, por exemplo, ele contratou uma cobertura ampliada, né? O incêndio, inclusive decorrente de tumultos, greve, lockout, implosão, fumaça e queda de aeronaves, isso aqui, via de regra, não está coberto pela cobertura mais básica do empresarial, tá? Isso aqui foi uma cobertura ampliada, uma cobertura básica ampliada, melhor dizendo, que ele resolveu contratar. O que mais que ele contratou? Danos elétricos, né? 30.000 de capital segurado, franquia de 15%, pagou R$ 211,99 de prêmio. Danos morais em decorrência de responsabilidade civil, então é aquilo que eu falei. Se alguma pessoa, né, uma empresa entra com uma ação judicial contra a sua empresa, aqui ele contratou especificamente a cobertura de danos morais, né? Então, se alguém ingressa em juízo cobrando danos morais de você, né, R$ 30.000, por exemplo, esse valor vai estar assegurado pela tua apólice de seguro, beleza? E por fim, ele contratou a cobertura de lucros cessantes, né? Que é despesas fixas, em decorrência de incêndio, tal, basicamente repetindo a cobertura básica, né? Então ele contratou um capital de R$ 80.000 para a cobertura adicional de lucros cessantes. Franquia, primeiras 48 horas de paralisação. O que isso quer dizer, né? Quer dizer, se acontecer um incêndio e a atividade empresarial ficar paralisada, a empresa não vai receber nada de lucro cessante pelas primeiras 48 horas, tá? A partir da 49ª hora, aí sim a seguradora passa a pagar o capital segurado a título de lucros cessantes, beleza? Por isso que é sempre bom frisar que o segurado se atente para essas letras miúdas, né, de franquia, participação obrigatória. Isso tudo são elementos essenciais do contrato de seguro que o seu corretor tem que estar
atento, né? Porque de repente você pode contratar um produto que tem uma franquia muito alta, né? Existem coberturas de franquia reduzida, inclusive, né? Que você pode pagar um valor menor de participação no prejuízo. Beleza? Então, para lucros cessantes, capital segurado de R$80 mil, ele pagou R$ 94,52. Ó, pessoal, aqui a gente tem mais um cliente, tá? Como sempre, a gente começa pela cobertura básica, então incêndio, inclusive em decorrência de tumulto, greves e vendaval, furacão, ciclone, tornado, né? Capital segurado R$350 mil, franquia de 10%, prêmio R$ 197,62. Aqui separa, né? Aqui temos a cobertura básica e aqui a gente já pula para adicional. Cobertura adicional de vendaval, furacão, ciclone, tornado, etc. Contratou R$15 mil de capital segurado, pagou 46 de prêmio, né? Roubo e ou furto qualificado de bens, R$15 mil também, 97 de prêmio. Quebra de vidros e espelhos, 15.074 de prêmio. Responsabilidade civil, né, em caso de condenações judiciais, 50 mil, R$10,06 de prêmio, né? Despesas fixas perduráveis decorrentes de incêndio e daqueles outros eventos da cobertura básica, R$30 mil, R$25,06 de prêmio, né? Aqui a gente tem a franquia de 5 dias. Então, durante os primeiros 5 dias de paralisação das atividades, a empresa não recebe a indenização, né? A partir do 6º dia, a seguradora começa a pagar. Beleza? Então, a gente tem aqui o prêmio líquido R$451,53, né? Prêmio total, depois dos impostos e taxas, R$536,35, né? Prêmio anual dessa apólice empresarial para esse cliente nosso que é uma escola de música. Beleza? Então vamos lá, mais um exemplo, né? Temos aqui uma empresa de comércio atacadista, né? Então vamos ver o que eles resolveram contratar aqui de cobertura. Cobertura básica contratada aqui, R$1.800.000, prêmio líquido anual, R$1.094,95, tá? O que ele contratou de cobertura adicional? Vamos dar uma olhada? Perda ou pagamento do aluguel, aquela cobertura de despesas com aluguel que eu falei anteriormente. Limite máximo de garantia, R$42 mil, prêmio anual R$72,83, tá? Período indenitário, ou seja, o prazo durante o qual você, segurado, vai receber a indenização, 6 meses, beleza? Cobertura adicional de vendaval e granizo, R$300 mil de garantia, prêmio líquido R$1.182,61, né? Responsabilidade civil empregador, né? Isso aí é porque esses casos em que o empregado venha a falecer durante o horário de trabalho, né? E eventualmente a empresa venha a ser acionada na justiça, né? Então, responsabilidade civil empregador, limite de garantia R$30 mil, prêmio R$64,32. Responsabilidade civil estabelecimento comercial ou industrial, R$50 mil de garantia, R$183 de prêmio. E por fim, cobertura de dias de paralisação, 3 meses de período indenitário, R$75 mil de garantia e R$49,05 de prêmio. Pessoal, isso aqui são exemplos, tá, de valores pagos a título de prêmio em comparação com o capital segurado. É claro que eu não vou passar pelas 30 apólices dos nossos clientes aqui, é mais para fins informativos, né? Para vocês terem uma ideia, uma noção de quanto que custa um seguro empresarial, né? Cobertura básica e as coberturas adicionais, né? Média de 0,09%. Claro, tem clientes nossos que o valor do prêmio pago em relação ao capital segurado foi de 0,03%. Tem cliente que foi 0,06%, 0,04%, 0,001%, né? Aí tem clientes que é um pouco mais elevado daí, porque o capital, a garantia contratada, o numerário é tão grande, né? Que aí o prêmio acaba sendo um pouco maior, né? De 0,17%, por exemplo, 0,15%, né? Então, o valor do prêmio, obviamente, sempre vai depender do ramo da sua empresa, né? Onde que ela está sediada, qual o tipo de atividade que você desenvolve, né? Quais são os riscos que a sua empresa está mais propensa a sofrer, né? Tudo isso é calculado através de uma análise, né? De uma subscrição adequada do risco, né? É assim que a gente trabalha para fazer a precificação do seu seguro. Beleza? Pessoal, então basicamente era isso, né? O intuito desse vídeo é mostrar para vocês as principais coberturas do seguro empresarial
E tanto a cobertura básica quanto as adicionais, existe uma série de coberturas adicionais, tá, pessoal? Só que para não deixar o vídeo tão longo, eu teria que passar pelas condições gerais, onde tem, né, praticamente um alfabeto inteiro de coberturas. Então eu resolvi me ater às principais coberturas que a gente vende aqui na Sorella, beleza? E no segundo momento do vídeo, o que eu quis fazer foi mostrar para vocês, né, para vocês terem uma noção da média do percentual de prêmio que é pago em relação ao capital, em relação à garantia contratada, né? Pô, quero o capital, quero uma garantia da cobertura básica de 2 milhões. Pô, é muito caro, quanto é que eu vou pagar? A gente acabou de ver aqui, né? A cobertura básica de incêndio, R$ 1.800.000 contratados, pagou R$ 1.094 de anual, né, de prêmio. Então assim, pessoal, você que é empresário e pensa se vale a pena ou não fazer um seguro sua empresa, o que você tem que se perguntar é, quanto que você quer de garantia? Quanto que vale? Qual que é o valor em risco do seu negócio, né? Quanto do seu patrimônio está em jogo ali? Então, esse é o questionamento que você tem que fazer. Você tem direito a um numerário, a uma garantia bem alta, pagando um preço proporcionalmente irrisório, né? É muito baixo e é muito barato em termos proporcionais, prêmio em relação ao capital segurado. Gente, é muito barato, né? A verdade é essa, que é muito barato você fazer não só empresarial, mas um seguro de vida também, né? A gente mostra aqui prova por A mais B, né? Vendo a relação entre os valores que, de fato, tanto as coberturas básicas quanto adicionais, né? De lucro cessante, por exemplo, vendaval, furacão, tudo isso compensa demais se você analisar o teto da garantia que você tem, né? Então, pessoal, era isso por hoje, tá? Espero que eu tenha me feito claro no conteúdo desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, a gente sempre gosta de olhar o que vocês estão falando, tá? E se surgir a curiosidade, né, e a vontade de fazer uma cotação de seguro empresarial para sua empresa, tem o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Então manda mensagem pra gente, que a gente está ansioso aí para atender vocês e ver que negócio que vocês estão explorando aí, né? Obrigado, pessoal, e fica atento que semana que vem vai ter mais um vídeo de previdência privada daí, né? Até lá!